Meu pai, de nome Rodrigo Cassandra, como já tinha dito, naturalíssimo do Príncipe. Sempre trabalhou na área de comercial, de comércio, era gerente comercial, mas antes tinha também algumas valências na área de serralharia, não, carpintaria, é isso, carpintaria. Ele, por acaso, até testemunhou para nós que trabalhava muito tempo na carpintaria. E depois, pronto, terminada a quarta classe, ingressou num estabelecimento comercial de nome Sacadura, Cabral Sacadura Limitada. E com o tempo, depois ele ascendeu o gerente da firma durante muito tempo. Basicamente é isso. E pronto, eu acredito que nesta área de atividade dele é que fez-lhe ser a figura aqui conhecida em quase toda a ilha, porque pronto, ia lá muita gente com dificuldades de solicitar mercadorias para fazer pagamento a prazo, e ele sempre deu essa possibilidade às pessoas de poderem aceder às compras. E qual era o papel dele, a relação, né, desse comércio com as roças? Tinha uma relação? Porque assim, nas roças as pessoas falam muito sobre. Exato. Não, porque pronto, como eu disse anteriormente, ele fazia parte de São Vicente de Paulo, que era uma congregação, um grupo, uma organização que dedicava muito ao apoio dos mais carenciados. Então, era nas comunidades onde tinha e tem ainda o maior número de pessoal mais carenciado. E pronto, eram essas ações dele no terreno, quando ia para o terreno fazer a distribuição de géneros, é que as pessoas foram ganhando essa admiração, confiança na pessoa do meu pai. E você consegue lembrar como que era aqui o Príncipe nessa época? Pronto, assim, em termos muito resumidos mesmo, basta só ver em termos dimensional. Dimensional, quando eu falo dimensional, não estou a falar do território em si, porque pronto, ele ainda mantém a distância, mas de acessibilidade a certos pontos, mesmo o número de habitantes, isso é significante. Eu hoje, por exemplo, trabalho na área de educação também, vejo turmas quando eu estudava de sétima, oitava classe aqui, de mais de 5, 6, 7 turmas, e no meu tempo só tínhamos uma turma de oitava classe e com uma média de, 12, 15 estudantes naquele tempo. E olho para isso hoje e vejo, números de turma. Então, de lá para cá, acho que houve um crescimento demográfico muito grande. Como eu tinha referido anteriormente, a acessibilidade às comunidades não era tão fácil assim, era mesmo muito complicado. Seja aquelas comunidades mais próximas, eu estou mesmo a referir ao ponto onde nós estamos hoje, era muito complicado mesmo, só de várias razões, desde o transporte. Nós hoje temos transporte mais que suficiente para o número de população. Outrora não tínhamos esse número de transporte. E pronto, essas condições todas, mesmo as dificuldades de combustíveis, essas cenas todas, tanto era muito mais distante em termos de acessibilidade do que hoje. Aproveitando já, eu sei que já vamos falar nisso um bocadinho mais, essa questão agora também na sua capacidade de gestor ambiental, de trabalhar isso ao mesmo tempo, e é bom que haja mais acessibilidade e que as pessoas estejam mais próximas, mas por outro lado, esse aumento, principalmente da população, também traz os seus riscos, não é? Em termos ambientais. Sim. De que maneira? Eu vou só dar um exemplo prático. A gestão dos resíduos outrora, eu acho que era muito mais fácil para os operadores, para as pessoas que trabalhavam diretamente, e mesmo para o centro de, como é que se chama, a lixeira, não tínhamos esse problema que temos hoje. Por exemplo, temos um problema na nossa lixeira, que é exclusivamente por facto do aumento significativo do número de pessoal que aqui vive.
E depois também é bom referir que outrora tínhamos uma forma de consumir, ou seja, as mercadorias chegarem cá de modo diferente daquilo que nós importamos hoje. Vou dar 2 exemplos, se calhar é suficiente. Eu lembro que a minha avó tinha uma pequena tasca, tinha um bar, onde ela também vendia petiscos e vendia bebida. Eu lembro que na altura as garrafas que vinham de bebidas quentes, por exemplo, acho que eram até reutilizáveis. Eu lembro que vinham uns garrafões assim, umas garrafas de espécie de fábrica de tijolo. Usava-se isso. Eu acredito que na altura depois devolvia-se para a fábrica para ser voltado a ser utilizado. Isso é um exemplo. Outro é que eu conheci baril, o vinho tinto ou branco vinha em baris, não sei se 100, 200 litros, não me lembro. E também esse baril não era, eu acho que era depois devolvido para poder ser reutilizado com a mesma. Então, esses 2 fatores faziam com que nós não tínhamos o excesso de lixo, que hoje o vinho vem em pacotes, vem em garrafas que não são retornáveis. Então, número de população, maior com número de consumidores, mais essa situação, então, faz com que nossa lixeira não suporte tanto lixo que entra na região. Além disso, há também a questão da pressão de construção de casas, de habitação para toda essa gente que vai construir. Exato, isso é outro aspecto também que salta muito à vista. No meu tempo eu até digo que isso acho que foi uma viragem de 8 para 80. Era difícil ver um jovem, já mesmo que ele tivesse um trabalho razoável, um emprego, aventurar em fazer construções com alguma qualidade. Não porque os recursos na altura eram escassos, não. Acho que fazia, não era sei lá, ambição ao seu alto nível de poder os jovens terem a sua casa própria com aquelas condições todas. Porque eu acredito que naquela altura não tínhamos, as questões ambientais não eram assim muito não eram legisláveis, não eram controladas, digamos assim. Estou a falar do abate das árvores, a extração do inertes, da areia, mesmo de pedra, não era assim desta forma. Então, qualquer um tinha acesso a esses bens da natureza, sem grandes burocracias, sem o período, o timing de utilização deles. Mesmo assim, era mais complicado, era mais difícil os jovens aventurarem-se no investimento desse. E hoje, que as coisas, a pressão é maior, é que vê-se uma procura, uma busca incessante de poder conseguir esses bens, construção de sua habitação e coisas à volta, investimentos de outras áreas. Mais ou menos. E quando a gente estava nessas nossas andanças por aqui, que você foi levando a gente, você falou muito sobre como que a direção regional tem lidado com essa situação, por exemplo, das construções. Então, tem madeiras que são mais utilizadas nas construções tradicionais e vocês têm uma política com essas madeiras. Você pode falar um pouquinho como que isso funciona? Bom, primeiro, dizer que outrora, nas construções, pelo menos das casas, eu estou a falar de madeira, o pessoal nativo tinha determinado tipo de material, de madeira que usavam na construção. Pela questão de dar mais vida à habitação, optava-se por exemplo, materiais como jaqueira. Jaqueira é uma madeira que é suficientemente resistente ao nosso clima que é muito chuvoso, coisa assim. E aqueles outros materiais que eram de segunda, digamos assim, que não se usava na construção. Eu estou a falar de uma fruteira.
Não se utilizava mesmo, não era, porque não era rentável, não era sustentável. 2 tempos depois, por causa da chuva, ela degradava. Então, as construções eram muito viradas para materiais com alguma consistência, com alguma resistência. E, claro, na altura tirava-se esses materiais, né? Usava-se esses materiais, não se repunha. Eu acho que depois, atualmente, tem-se sofrido um bocadinho essas consequências desse desequilíbrio de tirar e não pôr. Por isso é que hoje, aqueles materiais que não eram de primeira, não se usava de primeira, e cada vez mais, e cada vez que vai se complicando a situação, coisas que são impensáveis hoje, amanhã se calhar, não, pode-se utilizar. Hoje tudo que é material, que é madeira, o pessoal tende a aproveitá-lo de alguma forma. Se não for para o exterior da casa, para as divisórias, para dentro da casa, para alguma outra coisa que aproveita-se tudo. E você também tinha falado para a gente sobre o corte, né? Assim, que quando que se corta, tem Exato. Como eu tinha dito, a nossa direção de floresta tem a política quanto aos abates, a altura certa de fazer o abate, mediante um requerimento. A pessoa que tem uma área que precisa de madeira A, ou B ou C, vai à direção, faz o pedido, olha, eu quero isso, e a direção, os técnicos vão para o terreno, identificam as madeiras, fazem a cubicagem, como dizem, então e a pessoa fica com o guia de autorização de corte, e quando abre a altura do abate da árvore, que não passa mais do que 2 meses, normalmente a pessoa faz o expediente, então depois desses 2 meses, fecha-se outra vez o abate e pronto, calam as máquinas. Fica-se um período, agora não sei precisar de quanto tempo, se é 6 meses depois ou se é 1 ano depois, é que vai se ter acesso a esse abate. E a par disto, cada vez que tem-se essa operação de abate de corte para utilização na construção ou qualquer outro, tem também aquele comprometimento entre o cidadão que fez esse abate, mas a direção, que quando for a altura também de fazer a reflorestação, não precisa ser naquela área que foi cortada, pode ser outra área distante, zonas distantes, fora daquilo que foi cortada. Então é mobilizar esse grupo de pessoal, e não só, toda a comunidade em si, para fazerem essa atividade de plantio das árvores. Tanto é que, só porque estamos em cima, no próximo dia 21, mais coisa mesmo, que eu não estou agora a precisar, que coincide com o Dia Internacional das Florestas, qualquer coisa assim, há esta premissa em cima da mesa, que vai deslocar o grupo de cidadão, aqueles que os diretos utilizadores da madeira, do corte, pronto, estou a falar dos ceradores, da sociedade civil. Inclusive, nós tendencialmente temos incluído as crianças do jardim, das escolas, para também uma forma de passar esse testemunho que nós temos que preservar de forma responsável e sustentável no nosso ambiente. Então, essas crianças também são convidadas para esse tipo de atividade e pronto, elas participam também com o plantio, e tem sido assim. Eu acredito que, a par daquilo da política que se fez também quando da conservação das tartarugas, funcionou, acredito, eu digo isso sempre, o êxito daquela campanha foi muitas delas por causa das crianças que foram envolvidas. Eu tenho sobrinhas, eu falo da primeira pessoa, tenho sobrinhas que estavam na altura no jardim de infância, e eu fazia algumas vezes brincadeira com ela, hoje vamos matar uma tartaruga, eu vou comprar uma. E elas ficavam aí, emocionavam, não, choravam mesmo, não se pode, não se mata a tartaruga. E isto era generalizado para todas as crianças, e muitos dos casos que foram detectados, identificados dessa prática do abate,
foi muito por causa das crianças. As crianças veem o pai ou a mãe, algum vizinho com essa prática, e dia seguinte na escola eles falavam com o professor, olha, meu pai ou meu vizinho, não sei o quê, estava lá cortando o depois. Depois, pronto, os órgãos competentes iam lá saber averiguar o ponto da situação. Por isso é que eu acho que é a partir das crianças que a gente tem que, quando tem essas políticas de sustentabilidade ambiental, temos que envolvê-la de forma muito direta. E ligando essas duas coisas, uma primeiro, essa questão das árvores, são vocês, é a reserva, é o parque, é o governo. Quem é que há viveiros? Quem é que cria essas árvores? Como é que essas sementes são colhidas ou são transplantadas? Pronto, o grosso desse tipo de atividade é gerida pela direção regional, ou delegação regional da floresta. Eles é que têm os técnicos que, quando há necessidade de abate, vão para o terreno, fazem a cubicagem, como eu referi. Eles é que passam a licença do abate ou não. Eles é que também têm o plano da área onde precisa-se de fazer a reflorestação. E há um Portanto, pagamento por essa licença? Sim, há uma taxa assim, simbólica que se paga para esse tipo de atividade. E mesmo o transporte desses materiais do local onde houve o abatimento para o outro deslocar para o outro lado, também existe uma taxa de transporte desse como forma de controlar para não haver aqueles infratores que sem tirar a licença, por exemplo, possam ter essa possibilidade. Depois, pronto, é uma forma que a direção tem de poder controlar de forma sustentável esse problema. A direção da floresta tem essa estrutura toda montada. Eles é que têm os viveiros, eles é que tratam dos viveiros e depois, pronto, como eu disse, identificam o local que precisa ser reflorestado. A quantidade que sai, que é abatida, eles é que fazem a gestão de todo esse recurso. E assim, quando tem o abate, tem árvores específicas, né? São espécies específicas. Quando vai plantar é o mesmo tipo de espécie que foi abatida? Não necessariamente, porque pronto, acredito que é por causa de muita procura destes materiais para a construção e porque também certas espécies têm escasseado, então a política também da direção da floresta é muito virada para aquelas árvores que têm valores comerciais. Não faz sentido nós estarmos aí a plantar só por plantar, tem que ter algum significado. Daqui a 10 anos, 20 anos vai haver necessidade das pessoas construírem, usarem esse material. Então, a tendência é precisamente plantar, dar atenção àquelas árvores que têm valores comerciais, que são utilizadas na construção, acima de tudo. Porque não temos grandes saídas, pelo menos a curto prazo, não temos alternativas nesta área. O pessoal vai continuar a construir, vai continuar a precisar de material, portanto, para ser também de uma forma um bocadinho mais sustentável, por isso é que tem que ser aquelas árvores que têm um valor comercial, que têm alguma sustentabilidade em termos de construção. Mas são árvores nativas? Sim, são árvores todas elas nativas, nada que tivesse vindo importada. E esta questão já falou logo no início, está muito ligada à questão da educação, falou há pouco das drogas, mas quando então quer, porque de facto todas estas regras precisam de ser transmitidas às pessoas e eventualmente são também discutidas com as pessoas antes de serem implementadas, quais é que são os canais de comunicação da reserva com as comunidades, que estratégias até participativas é que utilizam? Primeira coisa, o primeiro passo em qualquer mudança que queira se aplicar, que tem se aplicado, é feito realmente, primeiramente, a primeira fase é a sensibilização. Sensibilização nas comunidades, sensibilização nas escolas, sensibilização a nível da rádio regional. Aliás, nós a nível da reserva, tínhamos, nesse caso, agora está suspenso, falta de algumas condições, um programa todas as semanas que
que falava da hora da biosfera, que falávamos um pouco de tudo que é aquilo que é o ambiente, a preservação, a conservação. Então, neste momento está um bocadinho, exato, da rádio regional. E em grandes questões, estou a falar, por exemplo, estou a pensar nas questões de gestão dos resíduos, aí já se também eleva-se um nível um bocadinho mais alto, que é na televisão mesmo, tem-se lá um spot publicitário que normalmente passa de como fazer a seleção, a recolha seletiva dos lixos. Portanto, é mais ou menos esses mecanismos que têm sido utilizados para poder ter o sucesso depois final. Vai-se à comunidade, sensibilização, fala com as pessoas, explica-se os pós e os contras e tal, então, depois as pessoas acabam por entender, por aceitar a alternativa. Até eu lembro de algumas situações, estávamos ultimamente em algumas assembleias por causa da criação das áreas marinhas protegidas. Aquilo tem sido, ainda não acabou o processo, não está, mas já está mesmo quase. Foi muito complicado os primeiros dias, os primeiros passos, explicar à pessoa, para não, vamos, essa área aqui, para não pescar, é confusão daqui, não pode, como é que eu vou fazer, isso é meu sustento, não sei o quê. Batendo, tentando explicar e acabou-se por conseguir dar o primeiro passo, que está na sua reta final. Acho que agora já foram identificadas as áreas, agora está a nível de legislação, porque aquilo vai ser monitorizado, vai ter formas de segurança. Então, está já nessa fase final, mas foi muito difícil, mas nunca desistindo, insistindo, explicando, procurando alternativas também. É um bocado a busca de alternativas para quando há esse tipo de dificuldade, para as pessoas poderem depois acabar por aceitar essas situações. E nessa parte da pesca, a gente estava conversando, né, aquela vez lá no CIDI, eles falaram sobre o pescado, né, assim, que diminuiu, que é outro jeito hoje, inclusive, das pessoas pescarem. Nesses acordos de pesca que vocês estão fazendo, como é que ficam essas águas e principalmente as embarcações internacionais? Assim, Primeiro, pronto, eu não tenho os dados concretos, porque pronto, isso é tratado esse tipo de acordos são tratados a nível do governo central. Unicamente, e quase o governo regional não tem nenhuma cota parte nestes contratos. Agora, o que sai, o que o príncipe particularmente ganha com esses acordos que são feitos a nível do governo central, não posso precisar, não tenho mesmo essas informações. Mas o que é certo, que aquilo que tem se visto aí nos meios de comunicação a nível esses acordos não têm, pelo menos os últimos, o último, falou-se muito, reclamou-se muito que os valores acordados não vão de acordo com aquilo que é a exploração, digamos assim, do pescado. Mas o acordo já foi feito e não há volta a dar, não há volta a dar, e tem sido assim. Eu acredito que são feitos assim porque falta de alguma coisa, o conhecimento, alguma outra qualquer situação, e por isso é que isso acontece. Pronto, também vai se aprendendo. Eu acredito que não se pode errar duas vezes, mais do que uma vez. Eu lembro também que, como eu tinha dito, que o Ilhéu Bombom foi a primeira instância hoteleira a ser implementada aqui, e eu lembro que também o contrato de concessão que existia era uma coisa que não era nada compatível com aquilo que era o resultado. Então, há 12 anos, há 16 anos, quando houve a mudança do poder, digamos assim, que o governo regional está à frente, fez uma retificação nesse acordo de forma muito significativa. E aí sim é que começou a ter alguns resultados práticos a nível regional, porque são valores que entravam
ou entram no cofre regional. Então o governo regional tinha alguma margem para poder fazer uma pequena, não grandes coisas, mas pequenas coisas ia-se fazendo, por causa daquele acerto desse acordo. Voltava só atrás, há bocado falou, e ontem também na conversa com a secretária regional também, é sempre uma questão importante, que é esta questão de não pode fazer isto, e então qual é a alternativa? E eu imagino que isso seja sempre um processo, em parte de investigação, em parte criativa, em parte de discussão. Como é que aproximam? Porque, por exemplo, a questão do proíba, quando se proíba a pesca de tartaruga ou abate, e depois a utilização do casco em fazer artesanato, vai-se buscar o coco, vai-se buscar. Como é que esse trabalho, que tipo de formação também é que fazem junto das pessoas? Como é que incluem eventualmente esta valorização mesmo da floresta, produtos não linhosos, etc. Isso, existem, que dinâmicas é que geram? Exato. Eu posso dar um ou dois exemplos práticos relativamente. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos práticos e assim é mais compreensível. Nós temos aqui em Manga um projeto de restauração do mangal da Praia Abade. E naquela área que circunda o tal mangal, há um conflito de interesse. Aquilo é do privado, né? E nessa mesma área, o privado diz que lá ele tem que explorar, é lá que ele tira o pão dele de cada dia, tem a sua plantação e faz lá também produz o carvão. Então, são... Mas com pau do meio? Não. Por exemplo, naquela área, se tiver uma árvore, que é o mandim, que dá para fazer esse tipo de produto, então eles abatem. Então, o abate desta espécie naquela área tem uma consequência vasta. Afeta a área toda que está inserida. Então, também tivemos uma visita a esse espaço e deparamos com essa situação. E para cá estava uma equipa da direção de floresta, estava o ambiente e estava também a reserva. Então, quando há essa situação acontece, o que é que se pode fazer? O que é que se tem feito? Arranjar alternativas. Ou seja, se essa área é a área da pessoa e ela usa para exploração do seu sustento diário, o governo vê, a nível ou da agricultura ou da floresta, outra área fora daquela de conservação, para poder ceder à pessoa para continuar a sua exploração o seu ganha-pão. Isto é uma alternativa. Outra é também, dentro daquela área mesmo, criar algo que seja sustentável, que a pessoa possa lá ganhar a sua vida sem agredir, sem destruir o ambiente, o espaço, o habitat. Então, é nessa perspectiva que, não sei se já chegaram aí para aquele mangal da praia depois, num dos projetos, exato, num dos projetos de conservação e preservação, fez lá um pathway, como é que é, um trilho, exato, onde o turista chega ali, tem uma entrada, pode visitar o trilho. Então a pessoa que é proprietária daquele espaço, ele, em vez de estar aí cortar a madeira e violar o espaço, danificar o espaço, então ele pode ter no âmbito daquele projeto, daquele trilho, ele pode estar aí, ele pode ter sua forma sei lá, o seu artesanato ou alguma outra área de comércio, estar aí a ganhar, mas não está a afetar, não estar afetando a área que se pretende que seja conservada. É mais ou menos encontrar o meio termo para ninguém sair prejudicado nessa situação de conservação. Basicamente isso é um dos exemplos. Eu podia dar outros exemplos que na altura, por exemplo, a Palaês por causa dessas, ainda ligada à tartaruga, que perderam, era o ganha-pão delas.
houve projetos que incentivaram elas para fazer outro tipo de atividade. O artesanato, por exemplo, e tiveram quando há essas situações, já há projetos que dá formação às pessoas e há muitos deles que o resultado é possível, é visível. E é uma saída, tem sido uma saída para essas situações. E, Miro, assim, das andanças, né, que a gente foi fazendo, assim, as pessoas falam muito sobre a floresta. Visualmente, ela parece muito conservada. Né, assim, a gente andou, a gente inclusive viu, né, vários lugares onde ela está rebrotando, enfim, ela parece mais... E as ações, né, que vocês fazem. Em contraparte, a gente escuta muito falar sobre a questão do mar, principalmente esse jeito do comer mesmo, né? Assim, de várias coisas que desapareceram, de coisas que não se consegue mais. Você sente que tem um descompasso entre a terra, entre o que se está aqui, né, na ilha, e o mar que está à volta da ilha? Sim. Na questão ambiental mesmo? Sim, sim. Eu não sei se a Cata lembra da pergunta que eu fiz ao pescador lá na comunidade de Sundi. Se ele não consegue, onde é que está não é baracuda, o nome do peixe que não se vê? Não, corvina ainda se encontra. Cherne. Onde é que param os chernes? Chernes é uma espécie marinha que outrora era muito... É um peixe muito saboroso mesmo, muito saboroso. E consumia-se muito, era os peixes tops aqui em termos de consumo. Então, já há algum tempo, desde que cá estou, regressei, eu tenho estado muito atento a esta parte, mas não tem sido muito difícil encontrar essa espécie. As razões eu não posso precisar, porque não tenho nenhum estudo científico que diz é por causa disto, ou aquilo, ou assado, ou cozido. Pronto, pode-se pegar naquela base do tipo daquele acordo com os barcos que vêm, fazem aquele modelo de pesca de arrastão, pode ser que leve também com ele essa espécie ainda na fase juvenil, tem essa possibilidade, mas também eu digo porque eu também estive tenho algumas informações a nível de pescado, da forma, o modelo que se pesca. Faz-me alguma espécie, faz-me alguma dor, porque eu não conhecia essa espécie outrora. Sou daquele tempo que a pesca era a fio, a linha, como eles chamam, um anzol, espera, tal, ou curico, como eles chamam, no bote ou na canoa andar, põe o fio e um peixe de cada vez, basicamente se for um anzol. Mas depois entendi que houve várias técnicas de pesca, daquelas que muitas delas não são sustentáveis, pegando peixes ainda jovens, pequenos, outros que ainda não estão na fase de consumo. Então, isto, e também tem outra técnica que usavam, que é dos explosivos que eles diziam que põem. Então, eu acredito que esse tipo de procedimento, esse tipo de pesca tem prejudicado muito também na diminuição de certas espécies nas nossas águas. Isso é relativamente à parte marítima. Em termos da nossa flora, também. Eu também sou do tempo que íamos para as roças, né, para os campos. Havia o nosso pêssego, eu não sei se tiveram a possibilidade, acho que não. Exato. O nosso pêssego tem uma particularidade, é diferente. Tem uma textura diferente daqueles que na Europa ou Portugal particularmente usa-se. E esse é um dos produtos, é uma das espécies que tendia a desaparecer. Explicação também meio termo, se calhar influências humanas, os meninos quando vão para ali, se calhar pegam aquilo, arrancam tal, tiram, depois deixam, aquilo não é uma espécie que cresce facilmente, como o capim, que em qualquer lado tem alguma particularidade. Este pode ser uma explicação, mas graças a Deus eu sei de um projeto que está a tomar conta disso, está
também restaurar, que dizem que já está bem avançado. Eu estou curioso para poder fazer uma visita a essas peças. Esse é um dos exemplos, podia estar aí a citar outros. Coqueiro, por exemplo, acredito que nunca vai acabar aqui, porque apesar de também de grande procura desse produto, o coco é para óleo, é para fritar, para a parte comercial, mas pronto, como é uma árvore que não tem como, tem até algumas dúvidas, se todas elas que caem é retirada, estamos a correr risco de não ter a outra para substituir aquela mãe. Então, ainda bem que nós temos, se calhar, as zonas de Parcobu, que são zonas intocáveis nesse aspecto. Aí podem dar alguma garantia de quando precisar-se ir lá a fazer a regeneração. Já não perguntei à secretária, mas pergunto-lhe assim também. E tem a ver com esta questão de vocês fazem todo este esforço de conservação, tem uma ilha que é uma reserva, com um parque lá dentro. Exato. Todos esses cuidados da forma de gerir e de usar de forma sustentável esses recursos, e por isso estão a providenciar um serviço não só para o povo do Príncipe, para o povo de São Tomé, mas para o mundo, na realidade, não é? Mantém Acima este de tudo. estoque de carbono, mantém Acima de esta tudo, sim. floresta, a biodiversidade e o seu valor intrínseco. E acha que devia haver uma maneira de recompensar os países que fazem estes esforços? Porque vocês estão a fazer uma avaliação também do carbono. Do carbono, sim. Pode-nos falar um bocadinho deste? E pronto, se eu percebi bem a pergunta, Bem, duas perguntas. Uma é, está a decorrer já essa avaliação. Exato. E outra é, Se compensa, se aquilo que... Exato. Os países europeus, claro, ou na América ou na China, todos a poluir. Exatamente. E vocês... A nossa contribuição, exatamente, devia ter o custo-benefício. Como no Brasil com a Amazónia, ou de alguma maneira, como é que deveríamos compensar esses países? Pronto, nesse aspecto, o que eu posso ver, vou dizer claramente que a compensação não tem sido como devia, de acordo com aquilo que o sacrifício que todos nós, a ilha toda faz, para poder manter essa sustentabilidade, não é? Bom, mas pronto, temos que também dizer que tem havido, através dos projetos diversos em várias áreas, não sei se isso entraria no pacote da compensação que é devida a nível mundial, mas tem havido essas compensações através desses pequenos projetos que de uma forma ou de outra, compensa, não do grosso modo, da maneira como devia, algumas pessoas que são diretamente afetadas com essa situação. Como eu dei exemplo atrás, quando houve o problema das tartarugas, houve uma forma de compensar, digamos assim, essa perda, esse tipo de atividade que tinham. A mesma, como eu expliquei lá do Mangala, projetos que possam equilibrar a pessoas mais desfavoráveis, mais prejudicadas, digamos assim, nesse tipo de atividade. Sim, que devia haver mais, de uma forma mais real, a compensação, claro que devia. Agora, não sei quais são as instâncias que se tem que recorrer ou que tratam dessa parte. E relativamente ao outro projeto que estão a fazer agora, de descarbonização, daquela avaliação do fundamental, não é? Da África também, sobre isso, que resultados é que espera obter? Bom, eu acredito que o resultado ainda não é visível. Sim. Porque esse é um projeto que teve o seu término, digamos assim, a coisa de menos que 6 meses, 1 ano. E, tanto é que o relatório deste projeto foi apresentado em Glasgow, ultimamente. E eu acredito que o resultado ainda não está ao nosso alcance, não está ainda visível. Da forma como foi apresentado o relatório,
lá naquela conferência. Eu acredito que haverá brevemente, na altura certa, alguma compensação relativamente a isso. Aqui no Príncipe é difícil, de certa maneira, separar aquilo que é património cultural, aquilo que é património natural, porque estamos numa ilha que é uma floresta, que é um mar, que é... Como tem essa... E as reservas da biosfera também são feitas deste conjunto. Por Exato. isso, quero falar um bocadinho só desta... Como é que estas coisas estão misturadas, como é que são indissociáveis aqui no Príncipe, eventualmente? Pois, lá está. É uma pergunta complexa, que ainda bem que eu acredito que acabam por estar todas elas aglomeradas numa só instituição, que é a direção, a Secretaria Regional de Infraestruturas e Desenvolvimento Sustentável, onde está a floresta, onde está o ambiente, onde está mesmo aquelas parte de estruturas arquitetônicas, digamos assim. Então todas elas na mesma secretaria. Então, acho que não há grandes dificuldades em lidar com ela, porque como estão dentro da mesma secretaria, há uma secretária que qualquer situação faz ligações diretas com isso e, portanto, há uma coordenação que acho que não prejudica em nada a essa situação. Eu perguntava, por exemplo, quando falamos da questão das terapeutas tradicionais, que é um património cultural, mas que é feito a partir de produtos naturais, ou este senhor que faz os cestos, e por isso há aqui sempre uma mistura entre aquilo que é o património cultural e construído a partir de um património natural. Não é? Exatamente. Como eu disse, tudo isso passa um bocadinho pela secretaria, pela instituição, porque nós temos a informação, inclusive, eu esqueci de referir também, que a cultura está também a cultura já está na área de economia e finanças, mas pronto, é a única que fica um bocadinho fora deste conjunto de património, mas de fácil articulação. E ao nível da reserva, imagino que esteja representada em consultiva. Exatamente, sim. É basicamente isso. E essa parte do turismo, assim, a gente falou assim, sobre o aumento populacional e que de alguma maneira isso impacta, né? Assim, tem uma pressão maior sobre a floresta, sobre os recursos naturais que vocês têm. E o turismo tem um impacto direto também na questão ambiental aqui? O turismo, também é bom referir que ao longo dos últimos 10, 16 anos aumentou de forma significativa. Aumentou mesmo. Então isso teve impacto direto, tem tido impacto direto nas vidas das pessoas. Por isso é que eu digo, há trabalho, há emprego, há condições mínimas de salário, então as pessoas começam a ter maior capacidade de poderem investir em alguma coisa, construir, adquirir os bens materiais, não sei o quê. Isto é uma parte boa do turismo. Mas depois tem outra parte que já entra a questão ambiental, que, claro, temos turismo, sim, obriga-nos aqui a ter também que aumentar a importação daqueles produtos que acabam por ficar aqui. Entram e acabam por ficar aqui, não tem como sair. Há um tempo atrás, uma das estruturas do maior empreendedor turístico aqui lançou uma campanha de recolha de plástico que teve o seu resultado, mas isso foi naquela altura, pronto, eu acredito que os custos dessa recolha e extração dela de cada terra deve ter sido elevado. Então, de lá para cá já não se fez esse tipo de atividade. Também é verdade que nós, a nível da Secretaria Ambiental, temos
arranjamos uma forma de poder algum destes produtos serem transformados e utilizados aqui. Estou a falar, por exemplo, do plástico que, independentemente da empresa HBD ter um polo onde fazem a transformação do plástico para fazerem pináceos não, como é que é? A estrutura, umas pequenas estruturas que dá para fazer. Olha, na entrada dessa casa, assim, acho que deve ter lá aquele exemplo. Pronto, isso é ótimo, já não se põe no lixo, é aproveitado para esse tipo de coisa. A nível também da Secretaria propriamente tem essas maquinarias, essas estruturas para poder apoiar nessa transformação, que são os plásticos e os vidros. Se tudo correr bem nos próximos tempos, eu acredito que pronto, vai ser uma melhoria nessas áreas em termos de conservação e preservação. E assim, vou dar 2 exemplos que são os que eu conheço, mas em Portugal a gente tem as Berlengas e no Brasil a gente tem Fernando de Noronha, que são ilhas que limitaram o acesso dos turistas. Então você tem um número de turistas que podem estar no mesmo momento, naquele dia na ilha. O Príncipe pensa em algo nesse sentido, assim, porque esse número foi calculado justamente para não ter um impacto sobre a ilha. O Príncipe pensa nisso? Não, nesse momento eu acredito que não, pelo contrário, a tendência é aumentar. Se nós formos a ver, nos últimos anos tem tido uma procura tamanha de esse tipo de atividade de negócio. Como eu disse, há mais de 20, 30 anos atrás já só existia aquela primeira que eu referi e demorou muito tempo mesmo para poder haver mais expansão. E depois de ter havido a primeira outra expansão, aquilo tende cada vez mais a expandir. Por isso não acredito que nos próximos 10 anos que possa se pensar nessa forma de estancar ou de limitar, porque eu também conheço áreas, zonas do mundo que sim, são limitadas precisamente por causa dessa situação de levarem muita poluição, entre outros tipos de poluição. Mas, por isso, da forma como tem sido ultimamente, não acredito que nos próximos 10 anos nós possamos pensar nisso. Não sei. As coisas mudam muito rápido, pode ser que sim, que não. Nunca se sabe. Isso depende muito da dinâmica, da forma como as coisas vão passando. Mais companhias a operar. E pegando um bocadinho disto aí, eu lembro que o proprietário da HBD, quando fez o investimento, ele virou muito para o turismo de qualidade, sustentável. Ele não estava interessado exato, o turismo em massa. Tanto é que foi a altura que nós, acho que fomos visitados por vários tipos de jatos privados no nosso aeroporto. Nunca tínhamos visto tantos jatos privados. Então, o turista vinha nesse modelo, vinha no seu jato privado, ficava ali 2, 3 dias, uma semana, e ia. Pronto. Com a pandemia, esse tipo de movimentação baixou. Mas não quer dizer que o voo comercial interno também não tem trazido os turistas. Por isso, neste momento, já não é um turismo seletivo, é mesmo em massa. Normalmente, se não tivesse se a pandemia não tivesse acontecido nesse momento, eu acredito que os hotéis até nessa altura do campeonato estariam todos eles lotados. Só para dar mais um exemplo, um dos operadores, que é do Belo Monte, começou com uma estrutura pequena. Eu não sei quantos quartos tinha inicialmente, mas não passava dos 6 ou 8. Mas com o tempo foi aumentando, agora devem estar na ronda, deve rondar os 18, 20, 24. Então já estamos a fugir um bocadinho aquela lógica de seletivo. E digo mais, tem outros investidores que têm outros locais. Estou a falar da Praia Campanha também, que teve lá um investidor que tinha também um número limitado
ele fez a concessão para outro proprietário, que a tendência também é aumentar o número de quartos. Por isso, dificilmente a curto prazo vamos pensar numa política seletiva. E o que você imagina para o Príncipe do futuro? Honestamente, o Príncipe teve uma velocidade, uma crescente considerável. Aproximadamente 8 anos atrás, 8, 10, começou a crescer muito rápido mesmo. Por isso é que eu digo que uma boa parte daquilo que existe hoje em termos de construções de habitação particulares surgiram nessa altura. E eu volto a tocar nessa mesma tecla. Eu acredito que se não houvesse a pandemia, que foi quem nos interrompeu o comércio durante quase 2 anos e tal, e também questões políticas mesmo a nível nacional, se não tivesse influenciado, eu pensaria um bocadinho mais avançado, um bocadinho mais lá para frente, porque nos últimos 4 anos houve uma estagnação, digamos assim, em termos daquilo que é investimento, daquilo que é o comércio, a entrada, a movimentação financeira. Houve mesmo. Isso é público e é notável. Por isso, se não houvesse essas duas coisas juntas, eu acredito que as coisas poderiam estar muito mais lá para frente, em benefício daquelas pessoas que, cada um no seu canto, na sua comunidade, teriam um melhor benefício, sem dúvida. Como eu disse inicialmente, nesse aspecto de conservação e preservação, nós estamos no bom caminho, estamos bem avançados. Eu faço comparação interna e não só, porque eu tive também numa saída, emissão para 2 países, nomeadamente Cabo Verde e Tunísia, e vi lá aspectos que eles não têm e que nós podemos até dar maior atenção, fazer para melhor, digamos assim. Então, se houver uma política realmente voltada, virada para esse fim, nós temos as condições mais que suficientes para poder estar nesse patamar de conservação, muito mais em relação a qualquer outra paragem mundial. Primeiro, pela pequenez, somos pequenos e a comunicação, a mensagem é mais fácil, é mais acessível, e porque as pessoas também já começam a consciencializar daquilo que é importante em termos de conservação e preservação. Por isso, temos os condimentos mais que suficientes para poder continuar nessa lógica de preservação e conservação, sem dúvida. E na área cultural? E isto aí é que eu estou um bocadinho mais preocupado com isto nesta área, porque eu digo honestamente, quando era mais novo, havia mais crianças interessadas na arte e cultura. A arte e cultura, sim. Como estou muito mais ligado à música concretamente, havia muito mais procura deste tipo de atividade. E as condições não eram nada favoráveis, eram complicadas. Para dizer, por exemplo, o meu primeiro contacto com guitarra foi feita por mim, com um pedaço pedaços de madeira. E essas madeiras, até para dizer que na altura eram importadas, vinham as batatas e cebola
quando vinham e quando se importava na altura, eu lembro perfeitamente, porque o meu pai, como estava ligado ao comércio, vinham na caixas, chamam as caixas de batata, ou o que é. Então, acho que o material era pinho. Então, aquilo já não era reutilizável, então nós pegávamos naquele pedaço de ripa, fazíamos aí com fio de pesca, 3 ou 4 fios ou 5, e apertava e já estávamos com uma nossa viola que dava para brincar. E com isso também houve evolução. Nós somos estáticos. E depois também, na altura, vinha aquela embalagem de lata de óleo de oliveira, de azeite de oliveira. Não sei, a inspiração vinha na altura, peraí, vamos fazer mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa nisto. Já tinha aquela barra, né? Então fazíamos um furo na barriga dela e pregávamos a tal lata de azeite de oliveira. Então o som melhorou consideravelmente, entrava naquela caixa e o som melhorava. E foi assim, foi uma evolução até quando pude ter a primeira viola de brinquedo, ainda também sem escola nenhuma, sem tudo naquela aprendizagem de o mais velho passar para o mais novo. Depois, pronto, um violão feito aqui, fabricado aqui. Eu ainda ontem estava a falar com o filho do senhor que tinha feito esse violão para mim e disse, por que não se faz, não produz isso aqui? Ele estava a me referir que o material que temos cá não é, nesse momento, não temos material, ou seja, que é adequado para fazer esse instrumento. Ele disse, que pena, mas pronto, a viagem era curta, eu levava ele para a entrevista. Eu queria até perguntar, mas por que esse material escasseou? Até ele deu-me o nome da madeira, que era, mas já esqueci. Podia fazer mais perguntas, mas não devo. Tivemos ocupado pouco tempo, por isso não deu para perceber bem por que ele não faz isso aí, não produz violão aqui. São coisas que me preocupam, coisas simples que me preocupam, porque não faz sentido. Se tivermos recursos mínimos aqui, para produzir aqui, por que temos que importar? É uma pergunta que eu faço, que pelo menos nesse aspecto, nesse tipo de equipamento, que eu acho que podíamos ir um bocadinho mais além. Mesmo se for o caso de procurar importar a parte que tem falta desse material para poder se produzir aqui, isso seria uma forma de poder aumentar algum número de pessoal com interesse nessa atividade. Eu lembro que quando a minha primeira violão que eu tive foi uma inspiração para muitos outros jovens na altura. De repente, todo jovem que era da minha geração, que era da minha amizade, queria o onde é que fizeste isso, quem é que fez, quanto é que é, como é que é. Pronto, houve um boom nessa altura. E uma boa parte dos amigos que os pais tinham possibilidade investiram, compraram o violão para eles e pronto, por isso é que eu acho que isso não sucede hoje. Hoje não se vê interesse dos mais novos, pelo menos nessa área de aprender a música. Olha, posso dar outro exemplo. Quando eu era também criança, bateria, inventávamos uma bateria de materiais, lata até fazíamos, adaptávamos aquilo com plástico, com cobertura, aquelas latas de massa de tomate, que são redondas, né? Uma das partes, abria-se os dois, cima e baixo, né? Ficava um oco, protegia-se, ou punha-se aí um plástico, e amarrava daquilo, fazia som de coisa. Eram inspirações que vinha e envolvimento que existia nessa área na altura que eu não vejo hoje. A única coisa, ou das poucas coisas que eu vejo os nossos jovens, os mais novos, muito envolvidos mesmo com ele, é o nosso Alto do Floripes, é o nosso São Lourenço, que isso aí, acho que a mensagem entrou muito bem mesmo, desde muito novo. É que essa manifestação mesmo, não tem como. Qualquer pessoa que está dentro dela, e aquilo é embebido logo
pela emoção dela. Então é das poucas manifestações que ainda assim temos, dificilmente vamos perdê-la. Entra no sangue das nossas crianças desde muito novo. Agora, as outras, da parte que eu estava aí a referir da música, é que estamos com algumas dificuldades em todos os aspectos, em todos os sentidos. E hoje posso dizer que as condições em termos de acessibilidade a materiais são melhores do que há algum tempo. São melhores. Embora não havendo a produção cá, mas a aquisição são coisas que, com um bocadinho de vontade, pedir um outro que vem de lá fora para traga-me isso, compra-me isso, não sei o que, podes conseguir facilmente. Melhor do que anteriormente, que era muito mais complicado mandares vir um instrumento musical até aqui ao Príncipe. Falta mais é a formação. Sim, o que nunca houve nesta área, não me lembro do meu tempo, nem dos anteriores que eu conheci, que tiveram ligado a isso, nunca houve escola de música aqui no Príncipe. Nunca, no meu tempo que me lembro, não me lembro de ter visto, nem os meus anteriores, uma escola de música, concretamente. Já houve aqui situações, professores do instrumento de sopro, sim, assim em termos de ensinar com aquela nota, com coisa, foi que eu conheço do meu tempo, foi só no equipamento de sopro. Agora, os restantes equipamentos, teclados, guitarras, não sei, não teve. Então foi tudo passagem dos mais velhos para mais novos. Como eu disse, se eu tenho a banda hoje, foi muito por causa dessa mesma passagem que eu ia referir. Por acaso, de alguns elementos que fazem parte da banda que eu tenho, todos eles, não, pelo menos 3 ou 4 deles, vieram dessa passagem de testemunha dos mais velhos para os mais novos. Se não houvesse essa passagem, se calhar hoje não teríamos uma banda, digamos assim, musical no Príncipe. E assim, as escolas, elas estão, né, investindo no Lunghi, né? Então, de passar isso para as crianças, e as crianças muitas vezes agora que estão ensinando, né, os seus pais sobre isso. Existe alguma possibilidade, você vislumbra essa possibilidade, por exemplo, da Secretaria de Educação de ter essa parceria para se ter uma formação mesmo musical, né? Uma iniciação musical nas escolas? Sim. Pronto. Antes de chegar a esse pormenor, eu ia dizer que também é verdade que há um ano, 2 anos, sensivelmente atrás, houve um grupo de indivíduos, dentre eles funcionários da tal HBD, que também tem algumas valências para a questão de música. Tem um deles que mesmo deve ser aficionado pela música, que tinha alguns materiais já aqui. Então decidiu mais algum equipamento que o governo regional conseguiu, através de algumas cooperações, montar-se uma escola verdadeira de música. É pela primeira vez, acho eu. Como eu disse, infelizmente, aquilo por causa da pandemia, aquilo foi abaixo. Tenho falado com o responsável, ele disse que agora provavelmente há a possibilidade de retoma, e espero bem que assim seja, porque aquilo já estava bem adiantado, estava num nível bem, já crescente mesmo. Só que tem outro problema, que é um problema que eu acho que também não vamos resolver a curto prazo. E que eu constatei, os alunos, uma boa parte dos alunos que estavam naquela escola que eu estou a referir, eram alunos que estavam a terminar o 12º, basicamente. Então, terminando o 12º, qual é o destino deles? Então, o projeto mora aqui. Tem sido muito essa situação. Por isso eu não sei se essa gente teria que apostar no pessoal, já que não tem essa obrigação de sair para a formação, já com seus 26, que já tivesse regressado à formação, já está estável, está a trabalhar, está não sei o quê, se calhar,
o caminho seria apostar nessa classe ou uma classe um bocadinho mais nova, para até quando chegar aquela que tem que sair, já tem alguma coisa na bagagem que, pronto, se calhar pode até servir na sua formação futura, nunca se sabe. Sim. Nunca se sabe. Infelizmente é assim, mas pronto, vamos tentar, com a nossa resiliência, tentar inverter esse quadro, essa tendência, pelo menos a minha vontade é esta.